E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no dia 28 de julho chegará aos cinemas o filme Liga dos Super Pets, né? Que é um filme em animação 3D que contará com a formação de uma equipe dos animais de estimação, né, da DC Comics, né, de alguns heróis da Liga da Justiça. No filme, eles entrarão em ação após a Liga da Justiça ter sido derrotada pelo Lex, né? Eu não sei se vai ter outra equipe também de vilões. E a equipe dos Super Pets vai entrar em ação liderada pelo Krypton, né? O Super Cão e animal de estimação do Superman. E também vai contar com outros animais que no começo são animais abandonados e no final terão cada um sido adotado por um membro da Liga, né? Primeiro é o Ace, né? Que vai ser o animal de estimação do Batman. E no filme vai ganhar um poder de invulnerabilidade e super força. Tem a poderosa Oink, né, que seria a porquinha da Mulher Maravilha, que tem o poder de aumentar e encolher seu tamanho. Também tem a Merton, que seria a tartaruga que ganha super velocidade. E aí até fica fácil saber que ela é a pet do Flash. E fechando a formação teria o Chip, né, que seria um esquilo pertencente à Lanterna Verde Jessica Cruz, que vai ser a Lanterna Verde aqui do filme. E nesse filme o Chip tem poderes elétricos. E eu vou até ser sincero, eu não tinha visto esse trailer até antes de fazer a pesquisa aqui para esse vídeo, e eu tinha ficado meio assim com essas mudanças, né? Assim, tudo bem, todo mundo tem poderes, né? Vai ser até um poder meio que provisório, só para justamente andar a história. Mas assim, o Chip, ele ser o pet do Lanterna Verde futuramente, mas o Chip nos quadrinhos, na verdade, ele é o próprio Lanterna Verde de outro setor do espaço. E aqui ele tem poderes elétricos. Até na hora eu pensei, não, ele vai ser o pet do Shazam, não sei o quê. Mas, né, enfim, vai só pra história andar, então tá tudo bem, né? E como falei, são poderes provisórios, né, aparentemente, porque no final realmente cada um vai ser adotado pelos heróis da Liga da Justiça. Mas o quanto vocês conhecem dos Super Pets, né? Esse vídeo vai ser uma retrospectiva geral dos quadrinhos e das outras mídias para vocês. Começando no pré-crédito, né, como sempre, a primeira aparição de um Super Pet da DC foi justamente o Krypton, que foi enviado do planeta Krypton, né, para a Terra no mesmo momento que o Kal-El saiu, só que o Krypton foi em um foguete à parte. Ele passou anos perdido no espaço e até que ele chegou na Terra somente quando o Clark já era adolescente, já era Superboy, né, nessa parte pré-crise. E desde então, o Supercão ajuda seu parceiro kryptoniano em suas aventuras. E o Krypton tem os mesmos poderes que qualquer kryptoniano tem quando recebe a luz do sol amarelo. Só que ele ainda é um pouco mais inteligente, né, que outros animais, porque ele tem meio que uma capacidade de raciocinar em determinadas situações. Mas, cronologicamente falando, o Krypton não foi o primeiro a surgir, e sim o Beppo, né, que seria o super macaco. Ele era um animal de teste usado pelo Jor-El para saber se o Kal-El chegaria à Terra. Só que no dia do lançamento do foguete do Clark, o Beppo ele entrou escondido justamente na nave do Superman, né? E quando chegou à Terra, ele passou vários anos vivendo com outros animais em florestas e tudo mais. E quando o Clark tinha mais ou menos uns 5 a 6 anos e foi a fase conhecida no pré-crise como o Super Baby, o Beppo aparece para ele e sempre brincava de imitar o Clark, né, nessa história aqui. E, em um certo momento, o Beppo voa tão alto para fugir de fogos de artifício, que ele estava com medo, e ele vai parar no espaço e fica lá sumido por anos. E quando a Supergirl chegou à Terra, ela já era também um adolescente, né? O Clark que já era adulto, e pouco tempo depois, um gatinho chamado Streak, ou Rajado aqui no Brasil, apareceu e foi adotado, né, pela Supergirl. Nessa história, o Rajado ele entra em contato com uma kryptonita chamada Kryptonita X. Para quem você não conhece, já fiz um vídeo aqui falando sobre vários tipos de kryptonita do universo DC, e ele ganhou poderes que nem o Krypton. E só também como curiosidade, a Supergirl também conhece o Wheezy, que seria um descendente do Rajado que habita lá no século 30. E finalmente nos quadrinhos é formada a Legião dos Super Pets, né? No filme vai ser a Liga dos Super Pets e aqui antigamente era Legião, justamente porque tinha essa conexão com a Legião dos Super-Heróis. Eu vou contar aqui um pouquinho da história para vocês. Na época tinha um vilão que conseguia controlar mentes e consegue manipular justamente a Legião dos Super-Heróis a derrotarem o Superboy. Então cabe aos Pets formarem uma equipe para tentar salvar o Clark. E após derrotar o Superboy, a Legião, que agora não estava mais sendo controlada pelo vilão, eles decidem ir ao passado e convoca o Krypton,
o Rajado, o Beppo e o Cometa, que é o super cavalo. E o legal aqui é que nós não conhecemos nada da história do Cometa. Eles até falam assim, em breve vocês saberão a história do super cavalo que ainda vai acontecer. E com a ajuda dos pets, eles conseguem derrotar o vilão e por isso são nomeados a Legião dos Super Pets. Na verdade, o super cavalo depois é contado que ele era um centauro lá do passado chamado Byron, que viveu 1000 anos antes de Cristo na Grécia Antiga e se apaixonou por uma feiticeira chamada Circe. E até o Byron na época pede que a Circe faça ele virar 100% humano, mas um vilão chamado Maldor, ele troca as poções e faz o Byron se tornar 100% cavalo. E para compensar o erro, a Circe fez uma nova poção, dando a ele poderes de força, velocidade, voar e também de imortalidade. Mas aí o Maldor usa outra magia que bane o Byron para o espaço, ficando preso até que o foguete da Supergirl, né, quando estava indo para a Terra, o liberta sem querer. E o Byron, então, agora rebatizado de Cometa, segue o foguete e alguns meses depois conhece sua nova amiga kryptoniana. A diferença do Cometa para os demais pets é que ele consegue se comunicar com os humanos via telepatia. Na verdade, tem até uma história depois que o Cometa consegue virar humano provisoriamente, né, por conta de outro feitiço que ele recebeu, e ele fica amorosamente com o Supergirl, né? Na verdade, eu acho que esse cavalo é muito tarado, né? Só quer saber de pegar as mulheres e tudo mais. E na segunda aventura da Legião dos Super Pets, o Prot 2 entra para a equipe. Lembrando que o Prot 2 nós já falamos a história dele também na segunda parte lá da Legião dos Super-Heróis, né? Que ele é um pet, né, do camaleão da Legião e é meio que uma gosma que consegue se disfarçar, né, e virar qualquer coisa, pessoa, animal e tudo mais. Então, como eu falei, a Legião dos Super Pets sempre tinha suas aventuras ligadas à Legião dos Super-Heróis, né? E no caso, essa versão pré-crise aparece pela última vez juntos na Action Comics número 387. E após isso, o Krypto volta a viver com o Superman, o Beppo e o Rajado não tiveram seus destinos revelados, o Cometa, como de vez em quando conseguia virar humano, acaba depois entrando para a Legião e o Prot 2 vai trabalhar com o cinema. E como os Super Pets só agiam no século 30, o Krypto no presente uma vez formou o seu próprio grupo que seria a Patrulha dos Agentes Espaciais Caninos, que era um grupo de cães intergalácticos, todos com poderes, né, que operavam a partir do planeta chamado Sirius. Mas há a possibilidade que esse grupo de cães só existiu somente na cabeça do Krypto, né? Porque, como nós sabemos, até contando em outros vídeos, ele era um cachorro muito criativo. Já no pós-crise, a DC tentou deixar o universo DC mais realista, como se isso fosse possível, né? Tem seres com poderes. Então ele retirou algumas bizarrices e uma delas seria animais com poderes, né? Pessoas com poderes pode de boa, mas enfim, animais pode não. Só que o Morrison resgatou esse conceito provisoriamente dos animais com poderes lá em DC 1 milhão com a chamada Legião da Superfamília, que era um grupo de animais superpoderosos habitantes lá do século lá que se passa a história lá do 853. E esse grupo de animais se inspirou no Krypto, né, que nem a Legião se inspirou no Superboy, e tudo que sabemos é que o material genético do Krypto foi usado para gerar uma nova linhagem de animais superpoderosos lá no século 291, e daí em diante sempre tinha alguns pets com poderes na época. Ao longo dos anos foram surgindo vários tipos de animais poderosos, como rinocerontes, koala, lagosta, enfim, o que você puder imaginar tinha aqui nessa época. E os membros da superfamília são o Octus, né, que seria um polvo da 8ª dimensão, o Krypton 9, né, funciona mais ou menos como uma espécie de Brainiac com um número, seria um descendente do Krypton. Tem também o Buraco de Minhoca, né, que é uma espécie de centopeia, lagarta, eu não sei muito dessa parte. O Phaeton, não sei o nome dele, e o Savitar, que são dois dragões conhecidos como os Cachorros do Sol, e o Gugal, né, que seria o chamado Rato Infinito, que é um rato que usa uma capa. E para finalizar, na revista do Super Filho, já na fase Renascimento, é mostrado que o Krypton, né, e seus amigos Pets ainda agem em segredos, né, usando o nome somente de Super Pets. E agora os animais não têm balões de fala, não se comunicam telepaticamente, né? Eles só fazem com seus próprios grunhidos, mas um entende o outro, né, a partir dos sons. E um certo dia, quando o Superboy Jonathan Kent, né, filho do Clark, retorna para casa após uma missão, também segredo dos seus pais, o Krypto percebe que existe vários animais desaparecidos, então ele vai até a Bate-Vaca, que faz seu mugido,
e vai chamar o Ace, né, o cachorro do Batman. Eles vão até o Chimp, né, que é o detetive, né, o orangotango lá, que é o único animal falante do universo DC, que eu lembro até essa parte aí. E na conversa até mostrada que versão atual do Super Pets tem no momento, né, que é o Krypto, o Batcão, o Criatura de Barro, né, que seria um substituto do Prot, e parece mais ou menos um cara de barro em miniatura, a Bate-Vaca, o Rajado e, por fim, o Flex, né? Que seria o Pássaro Borracha, que deve ter alguma ligação justamente com o Homem Borracha. Eles até relembram uma missão que o Criatura de Barro foi morto, então não dá para saber muito sobre o passado dele. E no fim, os Super Pets conseguem libertar os animais desaparecidos de um alien que queria abduzir todos eles. E o que é que tem do Super Pets nas outras mídias, né? Na verdade, o Krypto já teve um desenho com 2 temporadas. Provavelmente algum de vocês conheça, passou no SBT em algum momento. Eu até achava esse desenho meio estranho, porque não existia o Superman, tinha outro garotinho que adotou o Krypto lá. Mas enfim, quem assistiu deixa aí nos comentários também. E também a DC criou uma série de curtas chamado DC Nation. E nesses curtas, 5 deles foram do Super Pets. Vale a pena ver porque é somente 1 minutinho, né, de cada curta. E lá traz o Krypto, o Ace, o pet da Mulher Maravilha, que não é o porquinho, sim, um canguru chamado Jumpa, que aparece desde a Era de Ouro, né, da Mulher Maravilha da Terra 2. Tem aqui o pet do Lanterna Verde, que é o esquilo chamado Bad, né? Que o Bad é o sucessor do Chimp, né? E é importante dizer que o Bad aqui é um Lanterna Verde de outro setor. Ele não é do setor 2814, mas visita a Terra de vez em quando para ajudar o Hal Jordan e outros Lanternas da Terra. Tem também aqui o Rajado, que é o gatinho da Supergirl, o Pássaro Robin, que é justamente o pet do Robin, né? E também aparece aqui 3 vacas. A Bate-Vaca, que é o pet da Batgirl, o Aqua-Vaca, que é do Aquaman, e a Vaca de Fogo, que seria do demônio Etrigan. E alguns vilões também tinham seus pets aqui nesse curto também, né? Então o Coringa tinha um peixe falante, né, que até voava também, e a Cheetah, né, a vilã da Mulher Maravilha, tinha justamente uma Cheetah como pet dela também. O Super Pets até aparece também na versão Lego, né? Aparece aqui o Chimp, o Krypto, o Ace, mas o Krypto que aparece em mais versões, aparece em vários outros desenhos também. Até em Smallville tem um episódio da 4ª temporada, acho que é o 14, que o Clark adota um cachorro que visualmente é diferente do Krypto, né? O Krypto é sempre branco, esse aqui é marrom. Só que esse cachorro tinha poderes, porque todo mundo lá tinha poder com as pedras de Kryptonita, só que foram poderes provisórios aqui, e como ele não veio de Krypton em si, né? Eles até brincam, tentam chamar ele de Krypton, mas no final ele recebe o nome de Shelby. E para finalizar, na animação em massinha chamada Robotin, que tem na HBO Max, né? Aparece os Super Pets originais, né, pré-crise, né? Com a adição do Whiz, né? Que seria a Super Cobra. Assim, eu gosto bastante do Robotnik porque eles fazem uma boa sátira com a DC e tem vários episódios bastante legais também. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado para vocês assistirem o filme no próximo mês. Espero que você tenha conhecido um pouquinho da história dos Super Pets. Então, deixa o like se você gostou, deixa o seu comentário, o que é que você conhecia, se só conhecia somente o Krypton. Provavelmente vocês conheciam o Batcão também, né? Porque até no desenho do Batman do Futuro, o Bruce tá lá velho na Batcaverna e tem lá um cãozinho lá, só que ele não se disfarça, né, de roupa de Batman para atuar nos crimes. Então lá ali é o Ace também. Então fala quais vocês conheciam, se vocês pretendem assistir esse filme do Super Pets também. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e valeu!